Eles farão cair fogo do céu para defender a verdade que o mundo insiste em calar. Eles ressuscitarão diante de milhares de pessoas, quando todos já tiverem certeza de que Deus havia perdido essa batalha. Eles pregarão por 1260 dias em uma praça aberta, vestindo pano de saco, anunciando o que ninguém quer ouvir, num mundo que prefere celebrar a mentira do que encarar o arrependimento. Essas são as duas testemunhas do Apocalipse, uma parte da profecia que por séculos ficou escondida em meio a trombetas, selos e criaturas místicas. Mas ali, no coração de Jerusalém, surge um detalhe que abre um abismo ainda mais inquietante. 2 homens de carne e osso que desafiarão a besta de frente quando o palco já estiver tomado por engano. Jerusalém, a cidade santa por gerações, carrega nos últimos dias o peso de ser chamada espiritualmente de Sodoma e Egito, nomes que marcam depravação e escravidão, lembrando que até o sagrado pode se tornar solo de rebeldia. O que João viu em Apocalipse capítulo 11 não é um teatro simbólico, é um ato real, cravado na história futura, onde Deus concede autoridade para que essas vozes caminhem por ruas que já testemunharam o sangue do Cordeiro. Vão profetizar vestidas de luto, denunciando tudo o que o mundo faz, questão de varrer para baixo do tapete. E quando alguém tentar feri-las antes da hora, fogo sairá de suas bocas. Não como metáfora distante, mas como sinal vivo de que o Deus que fala também guarda cada palavra até o último segundo. É por isso que o cenário de Jerusalém se torna tão denso. João descreve um templo medido por ordem divina, mas com o átrio entregue aos gentios, como se partes sagradas fossem abertas à profanação. Nesse espaço, essas testemunhas se erguem como lâmpadas acesas no meio de uma escuridão que o mundo prefere não ver. Enquanto pregam, muitos tentarão silenciá-las, mas tudo será inútil até que o tempo se complete. Uma contagem regressiva marcada não por homens, mas pelo relógio do céu. E quando, finalmente, seu testemunho parecer ter chegado ao fim, a besta que sobe do abismo guerreará contra elas, vencerá e as matará. Seus corpos ficarão expostos na praça onde o próprio Senhor foi crucificado. João não chama essa praça de forma leve. Ele a chama espiritualmente de Sodoma e Egito, e o que parecia impossível de imaginar para qualquer homem do primeiro século, ele revela sem hesitar. Povos, tribos, línguas e nações verão esses corpos mortos. Um mundo que exibe o sangue dos santos como troféu, transmitindo ao vivo a suposta vitória de uma mentira que insiste em governar. Eles trocarão presentes. Celebrarão como se um peso tivesse sido arrancado da terra. Mas o que não percebem é que, enquanto zombam, cada câmera que registra o silêncio da praça prepara o palco para um escândalo maior, porque essas testemunhas não são meros símbolos. São homens vivos, que andam, falam, enfrentam, morrem e ressuscitam para que ninguém duvide de que o trono ainda governa acima de todo o império. Enquanto muitos correm atrás de sinais, selos e teorias, poucos percebem que dentro desse capítulo se esconde uma das chaves mais desconcertantes para entender o que Deus fará nos últimos dias. Um embate real, um palco aberto para o mundo inteiro ver. Enquanto essa praça vai sendo montada na mente de quem ouve, uma figura antiga, levada pelo vento e pelo fogo, espera ser lembrada outra vez. O mesmo profeta que não provou a morte, mas deixou uma cadeira vazia toda a Páscoa. Talvez ele seja mais que uma lembrança. Talvez seja a primeira pista para uma pergunta que ninguém tem coragem de responder. A promessa incompleta, o profeta que não morreu. Enquanto a imagem daquela praça exposta em Jerusalém ainda paira na mente, surge o sopro de uma memória tão antiga quanto os reis de Israel. Um homem que, diferente de tantos, não conheceu a poeira fria da sepultura. A figura de Elias aparece e desaparece nas Escrituras como um lampejo de fogo,
sempre quando a fé do povo está no limite entre se dobrar diante de deuses falsos ou se render novamente ao Deus único. E é justamente esse mesmo Elias que ainda hoje ocupa uma cadeira vazia em mesas de famílias que guardam a tradição de esperar por ele, mesmo sem perceber que sua história aponta para algo muito maior que um simples retorno simbólico. Tudo começou nos dias em que Israel vivia de joelhos diante de Baal. Reis se orgulhavam de profanar altares, enquanto multidões se acostumavam a ver a glória do Deus de seus pais sendo trocada por rituais depravados. Mas entre eles se ergueu um homem que ninguém conseguiu comprar ou intimidar. 1 Reis, capítulo 17, registra as palavras que mudaram o céu. Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Foi como se Elias tivesse acesso a uma chave oculta, um selo que fechava nuvens. Não era magia, era a força de alguém que falava em nome do Senhor de toda a terra. Por 3 anos e meio, a terra rachou de sede. O povo correu atrás de soluções, mas não encontrava uma gota sequer. E quando todos pensaram que não havia mais esperança, Elias apareceu novamente no alto do Carmelo. Ali, entre pedras quebradas e um altar reconstruído com 12 pedras, ele invocou fogo do céu, não para si, mas para que o povo visse que ainda havia um Deus que respondia. E o fogo veio, consumindo não apenas o sacrifício, mas a água que escorria em torno da oferta, como se dissesse que, quando ele fala, nem a lei natural resiste. Mas há algo que torna Elias ainda mais desconcertante para quem tenta encaixar suas peças. O mesmo homem que desafiou reis, sacerdotes corruptos e multidões manipuladas terminou sua jornada sem deixar um túmulo sequer. 2 Reis, capítulo 2, descreve o momento em que, caminhando com Eliseu, um redemoinho o separou e um carro de fogo o tomou. Eliseu gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Palavras que ecoam como uma pista sobre quem realmente conduzia aquele instante. Elias sumiu nas alturas, não porque fugia, mas porque sua missão ainda não estava completa. Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, lançou a semente que nunca secou. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Séculos depois, já não era Carmelo, mas uma colina humilde na Galileia. Um homem vestido de peles, comendo mel silvestre, pregava no deserto: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Muitos olharam para João Batista e perguntaram se ele era Elias. Ele mesmo disse que não era, mas Jesus, em Mateus, capítulo 17, revelou algo que confunde e ilumina ao mesmo tempo. João Batista veio no espírito de Elias, mas ainda assim, Elias virá e restaurará todas as coisas. Essa brecha no tempo é como uma fresta de luz entre as páginas da profecia. O Espírito veio, mas o homem ainda falta. O que torna Elias tão essencial é mais do que seu final sem morte. É o fogo que ele carrega como marca. Desde o Carmelo, passando pelo redemoinho, até o Monte da Transfiguração, onde apareceu ao lado de Moisés diante de Pedro, Tiago e João, Elias é o símbolo do profeta que se recusa a apagar. Enquanto muitos duvidam, a cadeira continua vazia na mesa pascal, esperando aquele que interrompeu a chuva e chamou o fogo. E quando se lê Apocalipse, capítulo 11, fica difícil não enxergar a semelhança. 2 testemunhas que fecham o céu, que clamam contra uma geração vendida, que enfrentam a besta quando ninguém mais ousa se erguer. Se o mistério da praça exposta em Jerusalém é o palco, Elias é uma pista viva do ator que pode reaparecer quando o mundo estiver novamente inclinado a se prostrar diante de ídolos de carne, ouro ou poder. Ele não morreu, não deixou sepultura, não teve estátua para ser quebrada.
Vive na memória como chama guardada pelo próprio Deus. E enquanto as testemunhas ainda são mantidas em silêncio pelo tempo, o céu guarda o mesmo fogo que um dia queimou altares encharcados para mostrar que ainda há um rei acima de todos os tronos. É nesse eco que a sombra de outro homem começa a se formar, alguém que caminhou com Deus até desaparecer, carregando em si outro tipo de sinal. O sinal de quem nunca viu a morte, porque foi tomado antes que as águas do dilúvio engolissem o mundo. O homem que caminhou com Deus. Entre os nomes que resistem ao passar dos milênios, há um que paira como uma brisa silenciosa, quase esquecido por pregadores apressados, mas preservado pelo próprio Espírito que sussurra mistérios a quem busca além do óbvio. Enoque, o homem que caminhou com Deus até sumir, nunca teve templos erigidos em sua honra, não fundou cidades, não escreveu livros que sobreviveram ao cânon, mas carrega uma marca que poucos ousam explorar: o de ter sido retirado da terra sem provar a morte. É assim que Gênesis capítulo 5 o descreve. E andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus, para si, o tomou. Essa frase curta pesa como uma âncora espiritual. Numa geração marcada por homens que viviam séculos e deixavam descendentes poderosos, Enoque não é lembrado por sua prole, mas pelo fato de ter andado em sintonia tão íntima com Deus que, em algum ponto, não havia mais razão para que seus pés tocassem o chão que já se tornava impuro. Entre Adão, que viu o Éden se fechar, e Noé, que veria as águas engolirem tudo, Enoque caminha como uma ponte viva entre o mundo que se corrompe e o céu que se abre para resgatar um único homem. O autor de Hebreus reforça o mistério no capítulo 11. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Visto como antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. A palavra trasladado aqui não é mero sumiço. Ela carrega o sentido de ser transportado, arrancado, removido para um outro domínio. Enoque, de carne e osso, deixou para trás a poeira do mundo, mas seu testemunho ecoa como aviso. Quem anda com Deus não se perde na contagem do tempo. O que poucos percebem é que Enoque também deixou uma voz. Judas, na sua curta carta, lembra que Enoque, o sétimo depois de Adão, profetizou dizendo: «Eis que veio o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e para convencer dentre eles todos os ímpios de todas as suas obras de impiedade». Essa pequena citação abre uma fenda para algo maior. Enoque não era apenas um homem retirado da terra, mas alguém que recebeu vislumbres do que ainda viria. Seu olhar atravessou o presente de sua geração corrompida, para enxergar multidões de anjos, santos e o rei, que voltaria para julgar os rebeldes. A tradição judaica expandiu esse eco. Embora o livro de Enoque não faça parte do cânon aceito, sua existência alimentou o imaginário de séculos, narrando passagens em que Enoque teria sido levado a câmaras celestiais, visto os anjos caídos acorrentados em abismos, recebido explicações sobre os movimentos das estrelas e das águas profundas. É como se, para aquele homem, Deus tivesse confiado um mapa de corredores celestiais que ninguém mais veria tão cedo. Ainda assim, a Escritura é prudente, não confirma tudo, mas não ignora Enoque. Pelo contrário, o guarda como um lembrete de que o invisível existe, de que a caminhada com Deus não termina onde nossos olhos limitados enxergam. Quando o Apocalipse fala de duas testemunhas, não falta quem olhe para Enoque como candidato silencioso. O argumento não é apenas teológico, mas profundamente simbólico. Está ordenado aos homens morrerem uma vez, diz Hebreus, e Enoque não provou a morte, o que abre espaço para a hipótese de que ele deva ainda enfrentar o que ficou pendente.
Diferente de Elias, que veio como fogo, Enoque é o sopro, o espírito que caminha sem barulho, mas carrega o peso de ter visto o que se esconde atrás do véu. Há quem questione, por que Deus tomaria para si um homem, poupando-o da morte, para depois devolvê-lo a uma geração que o esqueceria? Mas a Bíblia revela uma constância inquietante. O que Deus separa, Ele guarda até o tempo certo. Enoque foi um sinal de arrebatamento antes do juízo do dilúvio, um lembrete de que mesmo quando águas cobrem a terra, Deus preserva o que lhe é caro. É como se sua vida fosse uma profecia viva, de que haverá sempre um remanescente escondido em Deus, mesmo quando tudo parece corrompido. A figura de Enoque não carrega milagres públicos como Moisés, nem desafia altares como Elias. Sua força está na intimidade. Enquanto o mundo construía cidades, inventava armas, Enoque construía amizade com o Eterno. Talvez por isso seja tão perturbador pensar que este homem de poucas linhas na Bíblia ainda tenha algo para revelar. Se Elias é fogo que queima a idolatria, Enoque é o vento que sussurra que nada passa despercebido ao Senhor. Se Elias confronta reis diante de multidões, Enoque se move silencioso, mas carrega visões que fariam reis tremerem se ousassem perguntar. Por isso, quando o livro de Apocalipse fala de duas testemunhas que caminharão pela mesma Jerusalém onde Cordeiro foi ferido, muitos acreditam que um deles pode ser este homem. Aquele que nunca se despediu da terra de forma natural, mas que ainda carrega uma dívida com o pó de onde veio. Se for Enoque, ele não voltará como o andarilho solitário, mas como voz de juízo, aquele que anunciou aos ímpios que não escapariam. E assim como seu sumiço foi sinal de salvação, seu retorno será sinal de condenação para quem zomba da santidade. Enquanto alguns discutem quem seriam os dois que desafiarão a besta, o nome de Enoque continua a ecoar como uma pista guardada a 7 chaves. Aquele que andou com Deus e sumiu pode ser o mesmo que andará outra vez diante de multidões que nunca acreditaram que um homem comum pudesse tocar o trono do santo. Mas quem olha para trás percebe que onde há fogo, sempre há uma brisa sussurrando segredos. E enquanto esse homem ainda permanece escondido no coração de Deus, outro nome, muito mais conhecido, ressurge entre as dobras do deserto. Moisés, o amigo de Deus, cujo corpo ninguém ousou encontrar por conta própria. O amigo de Deus que apareceu depois da morte. Se Enoque é o sopro silencioso que Deus escondeu antes das águas do dilúvio, Moisés é o trovão que Deus levantou para abrir mares e confrontar impérios. Ninguém pode pronunciar o nome de Moisés sem sentir o peso do êxodo, do sangue sobre os umbrais, da lei entalhada em pedra pelas mãos do Eterno. Mas por trás das tábuas, do cajado erguido e das pragas lançadas sobre Faraó, mora um detalhe quase sussurrado pelas Escrituras, um ponto que escapa aos olhares apressados. Moisés morreu, mas nunca deixou um túmulo que alguém pudesse visitar. A própria mão de Deus o sepultou num lugar que homem algum jamais encontrou. Deuteronômio, capítulo 34, descreve a cena quase com ternura. O servo sobe sozinho ao Monte Nebo, avista a terra prometida do alto e ali, deitado no pó, encerra seus dias. Mas o fim de Moisés não é só uma nota de despedida. A Escritura faz questão de dizer que o Senhor o sepultou num vale na terra de Moabe, mas ninguém até hoje sabe onde fica sua sepultura. Por que tamanha descrição sobre o corpo de um homem que já havia cumprido tudo que lhe fora ordenado? Por que um líder tão gigante na história de Israel seria escondido, não apenas espiritualmente, mas fisicamente, do alcance de qualquer um que ousasse transformar sua memória em culto? A resposta ganha um contorno ainda mais denso quando avançamos até Judas, versículo 9. Ali, num dos versículos mais curtos e ao mesmo tempo mais estranhos do Novo Testamento, descobrimos que houve uma contenda.
não entre homens, mas entre potências espirituais. O arcanjo Miguel enfrentou Satanás numa disputa direta pelo corpo de Moisés. Não se tratava de alma, não se tratava de legado, mas do corpo, o recipiente que carregara a lei, o homem que subira sozinho a Faraó, o libertador. Satanás o desejava, Miguel o protegeu. E o texto não explica mais nada. Nenhuma palavra sobre o que estava em jogo. Nenhuma linha sobre qual poder poderia se originar dali se o inimigo tomasse posse. O que se esconde por trás disso? Para muitos é apenas uma sombra, mas para quem enxerga o padrão que a Escritura nunca abandona, é uma pista que se encaixa nos sinais maiores. Moisés, diferente de Enoque e Elias, morreu sim, mas seu corpo jamais apodreceu nas mãos de homens. Aquele que falava face a face com Deus na tenda do encontro, que via a glória como poucos ousaram ver, foi mantido longe de qualquer corrupção idolátrica. Na época, muitos povos faziam de sepulcros lugares de culto aos mortos. Talvez o Senhor tenha ocultado Moisés para que nenhum altar fosse erguido ao homem que subiu o Sinai, mas não ao Deus que o chamou. O que poucos conectam é que Moisés não sumiu de vez. Séculos mais tarde, o mesmo rosto que se escondeu na fenda da rocha quando a glória passou, apareceu numa noite de revelação rara no alto de um monte na Galileia. Mateus, capítulo 17, descreve como Jesus tomou Pedro, Tiago e João e foi transfigurado diante deles. Seu rosto brilhou como o sol, suas roupas se tornaram brancas como a luz. E ali, conversando com ele, estavam Elias e Moisés. Não era visão isolada, não era alegoria. Eram homens reais, identificáveis, dialogando com o Filho antes da cruz. Pedro viu, Tiago viu, João viu. E o Espírito guardou esse relato para que ninguém duvidasse de que Moisés, mesmo morto, estava ativo, de forma que homem algum poderia manipular. Por que Moisés? Porque se Elias representa o fogo profético, Moisés é a lei viva. Um carrega o peso de desafiar ídolos, o outro carrega o padrão de justiça que expõe o pecado. No Monte da Transfiguração, eles não estavam ali como estátuas. Estavam em corpo glorificado, testemunhando que a lei e os profetas se cumpririam naquele que brilhava entre eles. Foi um vislumbre do que muitos creem ser o selo de que Moisés poderia ser uma das duas testemunhas do Apocalipse. Afinal, qual outro profeta confrontou reis, liberou pragas, transformou água em sangue e abriu o mar para libertar um povo escravizado? Apocalipse, capítulo 11, fala de testemunhas que terão poder para fechar o céu para que não chova, ferir a terra com toda sorte de pragas, transformar águas. Quem melhor carrega essa marca senão Moisés, o homem do cajado que virou serpente, do Nilo que virou sangue, do céu que enviou chuva de granizo misturada com fogo. Cada detalhe que João descreve encontra eco na trajetória de Moisés, mas não como uma repetição cega. É como se a história inteira fosse um ensaio para um último confronto, quando o Egito que ele enfrentou outrora não será apenas um império físico, mas o espírito de opressão encarnado na besta que sobe do abismo. E se alguém ainda se pergunta por que Deus permitiria que Moisés voltasse, basta lembrar que o mesmo que apareceu na Transfiguração estava ali para testificar que o reino que viria não é construído apenas por profecia, mas por justiça. Elias, o fogo, e Moisés, a lei, testemunharam de Cristo uma vez. Talvez testemunhem outra vez, quando o mundo inteiro precisar de sinais que não podem ser fabricados. Moisés não deixou uma tumba, mas deixou um cajado erguido no imaginário de cada geração. O cajado que abriu mares também aponta para um futuro, onde abrirá, se necessário, a separação entre o engano e a verdade. Enquanto isso, a praça de Jerusalém permanece em silêncio, como se aguardasse a poeira de um milagre se misturar outra vez com o sangue de profetas.
E quando se fala de sinais, a Escritura não para em nomes. Ela aponta para o perfil que Deus mesmo revelou, sinais que marcam quem Ele envia para que o mundo não confunda o falso com o verdadeiro. É nesse ponto que a narrativa se abre como uma janela para entender o que as testemunhas farão, por que suas bocas falarão fogo e por que cada praga não será apenas lembrança do Egito, mas a prova viva de que quem um dia disse, assim diz o Senhor, ainda tem algo a declarar. Sinais e poderes, o perfil das testemunhas. Se fosse possível erguer um retrato detalhado dessas duas testemunhas, ele não seria pintado com linhas suaves ou cores brandas. O que a Escritura oferece é um contorno que mistura fogo, juízo, chagas, nuvens fechadas e rios tingidos de sangue. É como se Deus, ao revelar a João o perfil desses homens, quisesse tornar impossível qualquer imitação que viesse das mãos de falsos profetas. E aqui cada detalhe que brota de Apocalipse capítulo 11 mostra que o que se levantará não é apenas uma voz, mas um poder encarnado na autoridade de quem fala em nome do trono. João escreve sem rodeios: essas testemunhas terão poder para fechar o céu, para que não chova durante os dias de sua profecia. Terão poder para transformar as águas em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. São palavras que desenham, na mente de quem lê, um paralelo que poucos têm coragem de encarar de frente. O primeiro eco vem de Elias, o profeta que ousou interromper as nuvens sobre Israel por 3 anos e meio. Não foi mera seca natural, mas uma sentença que saiu de sua boca, respaldada por um altar encharcado de água e consumido por fogo descido do céu. Foi a prova viva de que o céu obedece à voz de quem está em aliança com o Rei do Universo. A segunda sombra se projeta sobre Moisés, que um dia ficou diante do Nilo e viu suas águas cristalinas tingirem-se de vermelho profundo, anunciando pragas que engoliriam o Egito até o coração de Faraó se render. Ele ergueu o cajado para abrir mares, mas também ergueu a voz para liberar juízos que destruíam colheitas, matavam primogênitos e mostravam que não havia Deus egípcio capaz de resistir ao Deus de Israel. Cada praga, cada gota de sangue, cada granizo misturado com fogo que caiu sobre o solo de um império arrogante é como um esboço do que se repetirá em escala global quando essas testemunhas caminharem entre muros e câmeras, pregando o que ninguém quer ouvir. Enoque, por sua vez, não traz sinais de juízo material registrado na Torá, mas carrega algo tão perigoso quanto a palavra profética que denuncia. Judas faz questão de lembrá-lo como o homem que andou com Deus, mas também como o que anunciou que o Senhor viria com milhares de seus santos para fazer juízo contra toda impiedade. Se Moisés e Elias atuaram no campo físico, céu, mar, pragas, Enoque representa o poder da denúncia que desvela o que se esconde. Sua força está em abrir o coração dos homens como se fosse um pergaminho lido em praça pública. O pano de saco, vestimenta citada em Apocalipse, não é adereço dramático. É um manto de luto que grita uma mensagem silenciosa. Quem carrega esta veste não busca aplauso, mas chora pelos que se perderam. É símbolo de humilhação, de separação do orgulho. Enquanto a besta ostenta poder, coroa, trono, essas duas testemunhas caminham cobertas de cinzas, como se suas próprias vidas fossem altares vivos erguidos no meio da praça profanada. E quem ousa tocá-los antes da hora marcada sente o gosto do fogo que sai de suas bocas. Um detalhe que lembra o Carmelo, quando Elias chamou labaredas do céu. Mas agora o fogo arde de dentro para fora. Zacarias, no capítulo 4, costura outro detalhe que João não ignora. O profeta viu 2 oliveiras ao lado de um castiçal de ouro. Quando perguntou o que eram, ouviu: estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. 2 ungidos, 2 candeeiros.
Dois testemunhos vivos de que a luz não se apaga enquanto Deus tiver algo a dizer. João toma essa imagem e a encaixa no quebra-cabeça do Apocalipse. As duas testemunhas são como castiçais que não se apagam, mesmo quando ventos de perseguição tentam soprar suas chamas. Mas há um detalhe que inquieta quem lê devagar. Elas têm poder para ferir a terra quantas vezes quiserem. Não são marionetes, não são fantasmas sem vontade. São homens cheios de autoridade para liberar juízo, não como vingança pessoal, mas como resposta justa do trono à zombaria de um mundo que insiste em trocar a verdade pela mentira. Por isso, cada praga, cada céu fechado, cada rio que se torna rubro é como um recado. Há um limite para o deboche humano e há um relógio no céu que marca até onde a besta pode ir antes de ser esmagada pela palavra que não falha. E aqui mora o peso que poucos sustentam. A mesma escritura que os mostra intocáveis até certo ponto, também revela que quando tiverem terminado seu testemunho, a besta que sobe do abismo travará guerra contra elas, as vencerá e as matará. É o ponto onde o poder aparente do mal parece triunfar. Mas até isso não é derrota. É um selo, é como se o céu gritasse: você só chega até onde eu deixo. Até esse detalhe está marcado nos sinais. Quem carrega fogo na boca não teme a morte, porque sabe que o Deus que fecha o céu também abre túmulos e chama de volta à vida quem ele quiser. No fundo, o perfil dessas testemunhas não é apenas uma lista de poderes sobrenaturais, mas um lembrete do padrão do Deus que nunca muda. O mesmo Deus que usou Elias para calar a chuva, Moisés para humilhar Faraó e Enoque para profetizar contra anjos caídos, é o Deus que erguerá essas vozes uma última vez. E quando isso acontecer, não haverá câmera desligada, não haverá praça vazia, não haverá esquina do mundo onde suas palavras não ecoem. Tudo o que fazem, cada gota de sangue que anunciam, cada fogo que consomem, cada céu que se fecha, é mais uma rachadura no trono da besta que pensa reinar sem contestação. E enquanto o povo do mundo fecha os olhos para as palavras que queimam, a Escritura costura o próximo ato com uma precisão que arrepia. Porque todo esse poder, toda essa autoridade, todo esse sinal gravado em carne e ossos apontam para um ponto de ruptura que ninguém ousa imaginar. O dia em que os corpos de quem falou com fogo cairão na mesma praça que se orgulha de calar o cordeiro. Porque Deus permitirá o martírio? Antes de continuarmos, se este conteúdo tem abençoado sua vida, curta, comente e compartilhe. Se inscreva no canal e, se quiser abençoar o canal, clique no botão Valeu e deixe uma oferta de qualquer valor ou se torne membro. Assim, continuamos investindo em pesquisa e melhorias para abençoar ainda mais a sua vida. Continuando. Quando alguém contempla as duas testemunhas, erguendo sua voz em meio a uma Jerusalém conturbada, é fácil imaginar que sua autoridade, seu fogo, seu poder para fechar os céus e ferir a terra, os tornariam intocáveis até o fim. Mas a profecia revela um detalhe que rasga o senso humano de vitória. Por mais poderosas que sejam suas palavras, por mais impenetrável que pareça seu manto de unção, chegará o dia em que cairão. E cairão não na solidão de uma noite escondida, mas sob a luz cruel de uma praça aberta, onde olhos do mundo inteiro registrarão cada segundo de seu silêncio. Apocalipse capítulo 11. Não economiza nesse ponto. Depois de 1260 dias de testemunho, a besta que sobe do abismo guerreará contra elas, as vencerá e as matará. É uma frase que carrega um peso que poucos ousam ruminar devagar. A besta não sobe enquanto elas falam, mas quando o testemunho se cumpre, quando cada palavra já foi lançada como semente e também como espada. A permissão de Deus para que o mal toque em quem Ele mesmo enviou é um golpe na teologia
de quem acha que a fidelidade impede sofrimento. Pelo contrário, o martírio sempre foi o selo de autenticidade para aqueles que carregaram a verdade até o limite do sopro. O texto é ainda mais perturbador porque detalha o que se seguirá. Seus corpos não serão recolhidos por discípulos temerosos, como aconteceu com o Mestre na noite da cruz. Não haverá José de Arimateia pedindo o corpo. Não haverá sepultura emprestada de pedra. As testemunhas ficarão estendidas no coração da cidade grande, a mesma Jerusalém onde o Cordeiro foi pregado no madeiro. E João não a chama apenas de Jerusalém, ele a chama espiritualmente de Sodoma e Egito. É como se o Espírito, ao ditar essas palavras, quisesse lembrar a todo mundo que a cidade onde Deus plantou seu nome também pode se tornar, no coração endurecido dos homens, um palco de depravação e escravidão. A cena é brutal. Povos, tribos, línguas e nações verão seus corpos. Não é um crime local abafado pelo barulho de multidões. É um espetáculo global. O mesmo mundo que outrora celebrava a crucificação de Cristo entre zombarias, agora aplaude a morte de quem veio repetir o padrão do confronto. Mas desta vez, há câmeras, satélites, telas brilhando em todos os fusos. E cada tela carrega o mesmo gosto, a vitória do engano sobre a voz que clamava. Apocalipse 11 diz que os que habitam sobre a terra se regozijarão sobre elas, se alegrarão, enviarão presentes uns aos outros. É um Natal profano, um feriado de trevas onde o presente é o silêncio de quem expôs a podridão. Para o mundo é uma vitória, para o céu é uma contagem, porque ninguém morre fora do horário decretado pelo trono. A besta sobe do abismo, mas não por conta própria. Há uma permissão misteriosa, um ponto onde Deus autoriza que o mal atravesse uma linha apenas para mostrar que, mesmo quando parece triunfar, está preso a correntes invisíveis. Não há mártir sem sentido na economia de Deus. Cada gota de sangue, cada suspiro silenciado na praça é uma semente que explode debaixo da terra quando o momento certo chega. O detalhe que arrepia quem lê é o tempo. 3 dias e meio de corpos expostos. O mesmo 3 que ressoa na memória de quem lembra do Filho do Homem em seu sepulcro emprestado. Mas aqui não há pedra rolada por discípulos. Aqui há câmeras, drones, jornalistas que farão do corpo morto uma manchete. Há celebridades postando memes. Há líderes mundiais declarando que finalmente a voz incômoda foi calada. Há uma festa profana de presentes trocados, uma inversão do espírito que deu dons aos homens, como se o inferno tivesse seu Natal invertido. E ainda assim, a praça aberta não é o fim. É um retrato do que o coração humano faz quando pensa ter vencido Deus. Pendura profetas em praças, exibe corpos como troféus, zomba da morte como se ela fosse definitiva. Foi assim com os profetas de Israel que morreram entre pedras. Foi assim com João Batista decapitado no banquete de Herodes. Foi assim com Estevão, que teve seu rosto iluminado enquanto pedras pesadas estouravam seus ossos. E acima de todos, foi assim com o Cordeiro mudo diante de Herodes e Pilatos. Jerusalém, Sodoma, Egito, a cidade é todas essas em uma. Lugar de sacrifício, lugar de sujeira moral, lugar de opressão espiritual. Por isso Deus permite o martírio, porque nada grita tão alto para o céu quanto o sangue de quem permanece fiel mesmo diante da espada. Cada gota caída na praça é uma acusação contra a besta. Cada câmera que foca no corpo morto está, sem saber, anunciando o que virá. Porque se o poder das testemunhas era fechar céus e abrir feridas na terra, seu silêncio exposto é o portal para um juízo ainda maior. O mundo ri do corpo imóvel, mas o espírito que um dia pairava sobre as águas não dorme. Há um sopro guardado no coração de Deus, um vento que, quando liberado, faz ossos se unirem, pele se recompor e olhos se abrirem.
E enquanto o povo celebra ao redor do corpo frio, o trono aguarda o último tic-tac do relógio profético. Para quem assiste, a pergunta permanece: se Deus tem poder para guardar, por que permitir que o mal toque no justo? A resposta não cabe numa fórmula fácil, mas se desenha no padrão que ele mesmo estabeleceu. Para que haja ressurreição pública, é preciso que a morte aconteça em praça aberta. Para que o mundo veja o triunfo final, é necessário que a besta saboreie a ilusão de ter vencido. Para que o medo seja esmagado, é necessário que a fidelidade brilhe até o último segundo de fôlego. E assim como Jerusalém derramou sangue inocente antes, ela mais uma vez guardará em suas ruas a memória de que não há praça tão suja que impeça o Espírito de levantar o que ele mesmo enviou. Enquanto isso, câmeras continuam a filmar. Presentes continuam a ser trocados. A besta se vangloria de sua conquista, mas no céu a ordem não muda. O mesmo que sussurrou a Lázaro: vem para fora. Guarda em seu sopro a voz que rasgará o silêncio quando a praça pensar que o espetáculo acabou. É ali, no meio do riso profano, que o próximo ato começa a se formar. Um ato que nenhuma lente do mundo poderá explicar quando a morte for forçada a devolver o que não poderia ter guardado. O escândalo final. Há uma cena que, por si só, desafia toda a lógica que o mundo conhece sobre poder, derrota e vitória. É o tipo de momento que parte a história em duas linhas. De um lado, o riso sufocado pela arrogância de quem pensa ter vencido Deus. Do outro, o silêncio carregado de um sopro que ninguém sabe de onde vem. Quando as duas testemunhas caem na praça, a besta canta vitória. Os povos trocam presentes, os noticiários repetem a manchete que ecoa em toda a língua. A voz que incendiava a terra foi calada. Mas ali mesmo, na poeira e na zombaria, o céu prepara o ato mais impossível de ignorar. João escreve, em Apocalipse capítulo 11, que depois de 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entra nelas. É quase como se cada segundo de exposição fosse uma contagem regressiva para um milagre público. Enquanto as câmeras se acomodam para exibir a decadência, o trono se inclina para sussurrar ao pó. Aquele mesmo sopro que no Éden fez do barro um ser vivente, volta a tocar carne fria, estendida em praça aberta. E o que acontece em seguida não é um sinal escondido na penumbra de uma tumba. É uma explosão de vida na luz dura de uma multidão que zombava. A Bíblia é clara: grande temor caiu sobre os que os viram. Não há escapatória, não há como silenciar o espanto. O mundo que se orgulhava de assistir à morte transmitida ao vivo, agora assiste à vida rasgando a morte, sem filtro, sem edição. Não há palavras que a besta possa cuspir para explicar como o que estava morto se ergue. Não há manchete que consiga girar a narrativa para justificar por que esses corpos exangues, que foram deixados como lixo espiritual, respiram novamente com uma autoridade que não precisa de discurso. O espírito de vida não vem como brisa mansa desta vez. Vem como terremoto interno, rearranjando ossos, selando feridas, devolvendo o brilho aos olhos que testemunharam o engano ser exposto. Há uma glória nesse ato que faz o Carmelo parecer um ensaio pálido, faz o Nilo tingido de sangue parecer sombra de um quadro maior. Porque tudo o que Elias, Moisés e Enoque representaram em seus dias, fogo que cai, pragas que rasgam impérios, segredos que denunciam anjos caídos, converge nesse instante onde Deus mostra que até o silêncio pode virar trombeta. E então, uma voz se ouve, não do meio da multidão, mas do alto. O mesmo que chamou Lázaro para fora do túmulo, o mesmo que chamou João para subir e ver o que ninguém viu, agora diz: subi para cá. É uma frase tão curta e tão poderosa que desmonta séculos de especulação humana sobre quem tem a última palavra. A besta tem coroa, tem trono,
Tem boca que fala grandes coisas? Tem. Mas não tem resposta para uma voz que sopra vida em quem parecia ter sido engolido pelo medo. Eles sobem numa nuvem, à vista dos inimigos. É impossível não lembrar do Mestre em Atos capítulo 1, quando foi erguido entre as nuvens, enquanto anjos declaravam que da mesma forma ele voltaria. Aqui, o padrão se repete como um selo. Quem serve ao Cordeiro não permanece na praça como troféu de derrota. É elevado diante dos olhos que zombaram. A subida é pública, não para humilhar os inimigos, mas para provar que a morte nunca teve autoridade última sobre aqueles que guardam o testemunho. João não fala de fogo consumindo a praça, não fala de espadas descendo naquele momento. É quase como se Deus quisesse que o mundo inteiro ficasse preso num constrangimento que nem as trombetas anteriores geraram. O silêncio vira pregação. A subida vira sentença, e cada rosto que se esconde, cada boca que se cala, carrega o peso de saber que nada pode deter o sopro que sai do trono. É um escândalo. Não apenas para Jerusalém, mas para Sodoma e Egito, que habitam em cada sistema que tentou enterrar a palavra com placas de cimento. A imagem é viva. 2 homens, vestidos de pano de saco, marcados por dias de fogo, erguem-se sobre nuvens. Enquanto isso, a praça não tem mais voz. Não há festa, não há troca de presentes, não há riso que se sustente. E, ironicamente, essa subida sinaliza que um reino está prestes a esmagar tudo aquilo que pensou dominar. É a semente do toque da 7ª trombeta, o prenúncio de um reino que não se negocia, não se corrompe, não se cala. O detalhe que poucos percebem é que essa ressurreição não é isolada. É o eco do que aconteceu quando Cristo saiu da tumba, rasgando véus e rompendo rochas. É o aviso de que o mesmo Espírito que levantou o Filho está à espreita para levantar cada testemunha silenciada, cada voz desprezada, cada verdade enterrada. É a lembrança de que no céu, morte é apenas um corredor estreito, não uma cela trancada. Enquanto o mundo se esforça para processar o escândalo, Apocalipse planta um detalhe que parece pequeno, mas rasga toda a arrogância da besta. Grande temor caiu sobre os que os viram. Não é um medo supersticioso, é o temor de quem percebe que zombou do que jamais poderia controlar. É o mesmo temor que fez soldados caírem como mortos ao verem o anjo remover a pedra do sepulcro. É o temor que sela corações para o juízo que se aproxima. Não há pedra rolada por mãos humanas aqui. Não há um túmulo fechado por soldados romanos. Há apenas o corpo que se torna altar, a praça que vira púlpito, a nuvem que se torna trono provisório, até que o Cordeiro volte para esmagar o trono de quem se alimentou de mentiras. E se alguém ainda acha que tudo termina com esse sopro de vida, João faz questão de costurar um último fio. O toque da 7ª trombeta está pronto. Os céus anunciam que o reino do mundo pertence a quem nunca perdeu o domínio. Mas antes que o som da trombeta rasgue o firmamento, resta uma pergunta. Se as testemunhas ergueram-se sob o riso do mundo, o que isso diz para quem hoje pensa que a palavra pode ser silenciada sem resposta? O impacto das testemunhas no fim. Quando o eco da ressurreição pública ainda ressoa pelas ruas, uma pergunta não silencia. O que significa tudo isso para quem respira agora, muito depois de João ter registrado suas visões? Seriam as 2 testemunhas apenas uma nota de rodapé para estudiosos debaterem datas e nomes? Ou haveria algo pulsando por trás dessa história que se recusa a ficar presa às páginas de um pergaminho antigo? O Apocalipse nunca foi um livro para curiosos de fim de semana. É um portal para o que permanece. Vivo, insistindo em cutucar consciências que prefeririam dormir em paz. A Escritura planta a semente desse impacto já no versículo 15 de Apocalipse capítulo 11. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre.
Essa trombeta, a sétima, não soa como um aviso distante, mas como uma sentença que esmaga toda a pretensão de domínio humano. Não é apenas uma mudança de trono, é uma exposição pública de que por trás de cada império, cada regime, cada sistema de controle, sempre houve um limite invisível que Deus permitiu apenas para mostrar que tudo se dobrará diante do Cordeiro. Quando se olha para o perfil das testemunhas, pano de saco, fogo na boca, céus fechados, águas tingidas de sangue, tudo isso aponta para um contraste violento com o que o mundo chama de poder. Hoje muitos acham que poder é silenciar o incômodo, que autoridade é manter tudo dentro de uma narrativa aceitável. Mas o Espírito sopra através dessas testemunhas, como quem lembra a cada geração que verdade não pede licença, não baixa a cabeça, não negocia. Elas falam, enfrentam, caem, ressuscitam, não por glória própria, mas para que fique evidente que nada pode enterrar o que Deus decide erguer. O impacto se torna ainda mais cortante quando se olha para a forma como João descreve Jerusalém, espiritualmente Sodoma e Egito. Dois nomes que na superfície parecem tão distantes da Cidade Santa. Sodoma carrega o peso da perversão moral que tentou normalizar o que era abominável. Egito é o retrato de um sistema que escraviza, que trata vidas como tijolos em pirâmides erguidas para ídolos mortos. E ali, nesse lugar de misturas, as testemunhas sangram, são expostas e depois erguidas novamente. É como se o Espírito gritasse para cada geração: toda cultura que celebra o pecado ou aprisiona a verdade acabará exposta pela voz profética que não morre. Esse não é apenas um detalhe para o fim dos tempos, é um espelho para agora. Quantos vivem hoje em Sodoma espiritual, normalizando trevas, chamando de progresso o que Deus chama de ruína? Quantos constroem Egitos modernos, sistemas onde o corpo, a mente e a fé são esmagados por governantes que se alimentam da obediência cega? E quantos, mesmo dentro das fileiras da fé, se sentem intocáveis, esquecendo que Elias enfrentou reis e falsos profetas, que Moisés quebrou o cajado no Egito, que Enoque apontou o dedo para anjos caídos? Essas vozes não foram levantadas para palácios de conforto, mas para rasgar véus de engano. Se hoje se fala em testemunhas, não se fala apenas de dois homens que caminharão numa praça futura, mas de um padrão que Deus nunca abandonou. Quando o sistema se fecha, ele sempre levanta quem abre a boca. Quando a besta se ergue, ele sempre permite que alguém aponte a podridão por trás da coroa brilhante. Por isso, o pano de saco é mais que vestimenta. É a pele espiritual de quem entende que confrontar mentiras exige morrer para a vaidade. O impacto não para aí. O martírio público, exposto ao mundo inteiro, revela algo sobre o caráter de Deus que muitos preferem ignorar. Ele não é refém de estratégias humanas, não faz marketing para suavizar a cruz. Se for necessário, permitirá que a verdade sangre em praças, para que cada riso de escárnio seja testemunha de que ele reina mesmo no aparente silêncio. A besta vence? Por 3 dias e meio, talvez, mas toda vitória do mal é só uma ilusão, sustentada por uma corda invisível que o trono segura. Quando as testemunhas ressuscitam, o recado não é apenas escatológico. É um selo para cada geração. Tudo o que o diabo pensa ter calado, Deus pode reerguer. Cada voz engolida pelo medo, cada altar apagado pela opressão, cada família dividida por causa da verdade, tudo isso é solo fértil para o espírito de vida soprar outra vez. Por isso, Apocalipse não é apenas uma carta para futuristas. É um fôlego para os cansados, uma espada para os covardes, uma tocha para os que andam na escuridão de sistemas que se acham intocáveis. E quando João escreve que o reino se torna do Senhor e do seu Cristo, ele não está prevendo uma vitória política, mas uma invasão de realidade que ninguém vai conseguir votar contra.
Nenhuma lei, nenhuma cultura, nenhuma muralha é alta o bastante para impedir o rei de se assentar onde já é dono. O impacto das testemunhas é um aperitivo desse governo. Quem pensa reinar hoje, governa sob permissão. Quem pensa silenciar a palavra, trabalha para o dia em que cada joelho se dobrará. Se alguém escuta essa história como mito, perde o fio que amarra passado, presente e futuro, porque Elias, Moisés e Enoque não são apenas memórias, são ecos de uma linha que conecta altares partidos, mares abertos, carruagens de fogo, sumiços inexplicáveis e praças cobertas de sangue. São como peças que o Espírito vai rearranjando até o quadro final mostrar que ninguém pode apagar o que Deus escreve com fogo. Enquanto a besta ainda levanta sua voz, o Espírito ainda sopra. Enquanto praças se enchem de zombaria, o céu se prepara para dizer: subi para cá, a quem guardou o testemunho até o fim. E quando a trombeta soar, o que era Sodoma, o que era Egito, o que era Jerusalém, tudo se tornará palco do anúncio que João já ouviu. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Até lá, o silêncio entre uma profecia e outra é só o intervalo para quem escolhe ouvir, abrir os olhos e entender. Toda testemunha que sangra hoje aponta para o trono que ninguém jamais conseguirá enterrar. Quando se olha para tudo o que foi revelado, Elias, que não provou a morte, Enoque, que caminhou até desaparecer, Moisés, que enfrentou faraós e guardou segredos até ser visto na glória, fica impossível não perceber que cada testemunha, cada altar, cada praça manchada, cada fogo que caiu do céu apontava para um só nome. Cristo não é apenas o centro do Apocalipse, ele é o princípio e o fim de toda voz profética que jamais se calou. No fim, as duas testemunhas não são apenas dois homens misteriosos. São um lembrete de que o céu não se rende, mesmo quando o mundo se cobre de Sodoma e Egito. São o selo de que toda promessa se cumpre em Jesus, o Cordeiro que foi morto, mas está vivo, que venceu a besta, o inferno e a morte, não numa praça, mas numa cruz levantada para expor ao universo inteiro que não há reino que se sustente quando ele fala: está consumado. Enquanto os corpos caem, Cristo permanece. Enquanto a praça se enche de zombaria, o seu sangue fala mais alto do que o riso do mundo. E se hoje você sente o peso de ter se afastado, de ter se acostumado a um Egito moderno ou uma Sodoma disfarçada, saiba: o mesmo sopro que ergueu as testemunhas na praça é o Espírito que hoje sopra sobre ossos secos. Há esperança para quem se volta. Há renovo para quem entrega o coração. Talvez você tenha ouvido tudo isso e percebeu que seu coração precisa voltar ao altar. Talvez tenha sentido que, como uma testemunha, você também precisa se levantar. Ainda que o mundo ria, ainda que a praça pareça hostil. Não importa o quão longe você andou, a voz que chama testemunhas também chama filhos de volta para casa. Hoje, se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo por ter se afastado dos caminhos ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Se esta mensagem já falou com você, se Cristo já é seu Salvador, escreva amém nos comentários. Que esse simples gesto seja semente para que esta palavra alcance ainda mais corações que precisam voltar. E compartilhe esta mensagem com quem você sabe que precisa ouvir que em Cristo não existe praça tão suja, não existe Sodoma tão densa, não existe Egito tão pesado que possa deter o sopro de vida que só Ele tem poder para liberar. Até a próxima!